ministro Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro à Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que fica dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A decisão foi tomada depois que a defesa do ex-presidente argumentou que Bolsonaro estava em vulnerabilidade clínica permanente e correndo risco de vida na sede da Polícia Federal. Na decisão de 36 páginas, Moraes afirma que há uma campanha de notícias fraudulentas na tentativa de desqualificar o trabalho da Justiça. O ministro enumerou diversas entrevistas concedidas por Flávio e Carlos Bolsonaro, nas quais os filhos do ex-presidente afirmam que o pai estaria sofrendo uma espécie de tortura na sala da Polícia Federal, em que está cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Moraes, nessa decisão, que a gente separou até alguns trechos para você, argumentou que, ao enviar Bolsonaro para Papudinha, o ex-presidente vai ter mais espaço e vai poder ter uma rotina de cuidados médicos mais amplo. Nós separamos, como você está acompanhando aí na tela, alguns trechos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí, em determinado momento dessa decisão, Moraes afirmou que a família do ex-presidente provavelmente ignora por completo a real situação do sistema carcerário brasileiro e pretendia ter o direito de entrar e sair da PF para visitar o preso quando bem entendesse, sem respeitar as regras básicas da prisão em regime fechado. Nessa decisão aí que a gente acompanhou agora há pouco, o ministro disse ainda que o intuito da família e de aliados é deslegitimar o poder judiciário, ignorando que as condições absolutamente excepcionais em que o ex-presidente já está cumprindo essa pena por liberdade, que não existe para os demais presos, todos esses benefícios. E aí ele fala, em determinado momento aí que, como eu mencionei, a campanha fraudulenta com o intuito de desqualificar e deslegitimar o poder judiciário, e aí ele fala que não existe, esses tipos de privilégio ali com sala exclusiva, com o dobro do tamanho previsto, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimento de entrega de comida caseira. Isso não existe para o demais, população carcerária do Brasil, para os demais presos em regime fechado no Brasil. Larissa, a gente já vai falar das repercussões dessa transferência, tanto da família, quanto da oposição ao Bolsonaro, mas agora, Bolsonaro está em condições mais confortáveis do que estava na superintendência da Polícia Federal. Ele vai ter ainda o atendimento médico integral. A gente também tem algumas imagens, de como é a cela onde Bolsonaro está agora. Na Papudinha, por exemplo, Bolsonaro ele está em uma sala de Estado Maior, que é igualmente exclusiva e com um total isolamento dos outros presos do complexo penitenciário, de acordo, inclusive, aí até com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o local tem condições mais adequadas para efetivação de novos pedidos da defesa, como, por exemplo, o aumento de tempo de visitas aos familiares, a realização livre, inclusive, de banho de sol e de exercícios a qualquer hora do dia. E aí, nessa decisão, fala, inclusive, ali com a instalação de aparelhos para fisioterapia. Nessa nova cela que a gente está acompanhando aí nas imagens, Bolsonaro, essa cela tem 64 metros quadrados, conta aí com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala, e também tem uma área externa, como a gente acompanhou logo no início da imagem, de 10 metros quadrados. Na Papudinha, o ex-presidente vai poder ter 5 refeições diárias, além da possibilidade de realizar banho de sol nesse espaço externo que a gente está acompanhando, sem horário marcado e com total privacidade. Mas, Larissa, apesar de ser um espaço aí mais confortável, é um ato simbólico Bolsonaro estar agora dentro do sistema prisional. Isso dentro da política tem um outro peso. Aliados do ex-presidente vê isso até como uma humilhação, algo vexatório. Qual que vai ser o impacto político dessa transferência? Eu queria que você também explicasse as atualizações e as novidades que a gente tem sobre isso, sobre esse tema. Olha, Letícia, eu acho que um dos principais focos ou movimentos que a gente vai precisar observar a partir de agora, com essa transferência de Jair Bolsonaro, portanto, para a Papudinha, é
qual vai ser esse impacto, essa influência nas articulações no Congresso Nacional. A gente sabe, né, que o Congresso aprovou o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Esse projeto foi vetado integralmente pelo presidente Lula. A oposição, logo em seguida, depois da confirmação desse veto integral do presidente Lula, a oposição já falava que iria pressionar o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para que o veto já fosse analisado logo no início dos trabalhos do Congresso, em fevereiro. Então, a gente vai precisar entender se essa transferência, como que isso vai ser utilizado pela oposição, no sentido de fato, pressionar ali o presidente do Congresso para que essa sessão conjunta seja marcada logo, e como vai ser a articulação para que se consiga, do ponto de vista da oposição, derrubar esse veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, ou se não, ou se essa transferência pode não servir de estímulo suficiente para mobilizar o Congresso pela derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, né? E a gente lembra, caso de fato o Congresso derrube esse veto, existe uma expectativa de que partidos aliados ali do governo federal recorram ao Supremo Tribunal Federal apontando possíveis ilegalidades, né? Pontos inconstitucionais no PL da dosimetria. Então eu acho, Letícia, que do ponto de vista, né, da influência política, é importante a gente analisar daqui para frente e como que essa transferência vai ser utilizada, inclusive nos discursos, tanto de oposição quanto também da base aliada do governo federal. E aí, só para a gente ter uma noção, né, estava analisando ali algumas declarações de lideranças do governo, né? E vi que Lindbergh Farias, o líder do PT na Câmara, postou, logo depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, os pleitos da defesa foram deferidos, porém a pena será cumprida no estabelecimento prisional e não em prisão domiciliar. E aí a parte que acho que a gente pode destacar, né? A lei está sendo cumprida com legalidade, proporcionalidade e autoridade do Estado Democrático de Direito. Então, portanto, o líder do PT na Câmara endossando esse discurso de que a lei está sendo cumprida, né? Tendo em vista o Estado Democrático de Direito, enfim, todas as previsões inseridas nessa lógica, né? E aí, Letícia, me adiantando um pouquinho aqui, porque já estava previsto, né, a gente ia analisar um pouco dessas repercussões, mas acho importante só trazer para esse contexto de impacto político mesmo, porque se a gente pega, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro teve uma posição muito enfática de crítica a Alexandre de Moraes em relação à decisão de transferir o pai. Então, Letícia, a gente está aí, né, meados de janeiro, os trabalhos do Congresso já começam em 2 de fevereiro, e é importante a gente entender qual que vai ser esse impacto e como que a oposição vai se utilizar disso também para mobilizar pela derrubada do veto ao PL da dosimetria. E aí, você também me pediu algumas atualizações, né, Letícia, em relação a isso. Acho que você já deu um resumo importante, né, com os principais pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o posicionamento dele ali de dizer, né, que ali não é uma colônia de férias, enfim, e citando algumas das críticas feitas pelos filhos em relação às condições da cela lá na Superintendência da Polícia Federal. Mas acho importante a gente trazer também para quem nos acompanha, Letícia, 2 pontos principais que, quando o ministro autoriza, portanto, essa transferência de Bolsonaro para Papudinha, ele deu 10 dias para que os médicos da Polícia Federal apresentem um parecer, um laudo a respeito das condições do ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Papudinha, né? Ao falar sobre outras possibilidades, né, a partir desse laudo, o que esse laudo pode indicar? As condições estão
estão boas para que o ex-presidente permaneça, ou caso o laudo aponte, por exemplo, não, as condições não estão favoráveis, quais seriam as possibilidades, as outras possibilidades? E aí, nesse rol de possibilidades, o ministro Alexandre de Moraes não deixa explícita ali a possibilidade de prisão domiciliar. Então, acho que outro ponto para a gente observar de agora para frente também é esse laudo que precisa ser elaborado pelos médicos da Polícia Federal. Eles têm aí um prazo de 10 dias para a gente entender também qual vai ser a avaliação feita e se vai ser necessário algum tipo de desdobramento aí por parte do ministro Alexandre de Moraes, com base nesse parecer que vai ser feito pelos médicos da PF. Letícia, então, para além desse resumo que você já tinha dado, acho importante a gente olhar também para isso, para esse laudo e, claro, acompanhando, né, todos os desdobramentos a partir de agora. A gente até separou um trecho do que a Larissa tinha mencionado, em uma parte, né, em um trecho desse despacho do ministro Alexandre de Moraes, em que ele fala aí da colônia de férias, e aí ele fala que essas condições, né, são absolutamente, essas condições, no caso, as que estão, o ex-presidente Jair Bolsonaro, estão em condições absolutamente excepcionais e privilegiadas, e que não transformam o cumprimento definitivo da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriores descritas, né, que são as reivindicações dos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, parecem exigir. E aí eu vou aproveitar aqui, a Larissa mencionou aí o posicionamento aí do Eduardo Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, e aí a gente separou algumas repercussões. Vamos acompanhar o que disse Eduardo Bolsonaro. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o presídio comum, que é Papudinha, né? Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia, porque a gente sabe que, além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma, né, tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Não preciso entrar aqui nos detalhes das condições de saída de Bolsonaro, que são muito mais gravosas, vocês todos conhecem. E é importante a gente citar, né, que muito desses pedidos de reivindicação de uma prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe, a gente já falou bastante aqui no primeira análise, é que a situação do ex-presidente se complicou logo depois daquele episódio que o ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica. Então, tudo isso afastou, deixou muito mais distante uma possibilidade de uma prisão domiciliar. A gente viu aí esse posicionamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas a gente também separou o que disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí ela destoou um pouco do posicionamento, tanto do Eduardo quanto do Carlos. E aí, em uma postagem nas redes sociais, a Michele disse o seguinte: continuo confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo que acontece no tempo do nosso amado pai, e que não posso. Sou grata à Polícia Federal, que durante o período em que Bolsonaro esteve lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Chama atenção, né, Larissa? Essa diferença aí de posicionamento. A gente já sempre falava aí até de uma rixa, de uma disputa entre Michele e os filhos, mas aí a gente vê nesse próprio posicionamento que eles não concordam, não passam pelas mesmas coisas. A ex-primeira-dama, nesses últimos dias, até chegou a encontrar com o ministro Gilmar Mendes para poder apelar para uma prisão domiciliar. Como que você avaliou essas diferenças, diferentes aí, narrativas e posicionamentos dentro da própria família Bolsonaro? E aí você já citou, né, muito distante uma prisão domiciliar, né? Alguma esperança aí no horizonte para o ex-presidente, para os aliados, de que ele possa cumprir essa pena em prisão domiciliar? Olha, Letícia, se a gente analisa as últimas semanas principalmente, né, as críticas dos filhos foram voltadas muito para as condições ali da cela
na Superintendência da Polícia Federal, né? A gente pode citar, por exemplo, a questão do ar-condicionado, que eles disseram que o ex-presidente estava reclamando muito do barulho, pediram, né, que a Polícia Federal desse resolvesse aquele barulho, porque, segundo eles, ficava ligado ali 24 horas e tudo mais. O ministro Alexandre de Moraes chegou a pedir que a Polícia Federal explicasse e a PF disse que não ficava ligado 24 horas e tudo mais. Quando aconteceu o episódio da queda também, as críticas muito, muito contundentes em relação ao pouco espaço, né? E ali como estava a disposição dos móveis, etc e tal. E aí, com base, e a gente vê isso tanto na decisão de Moraes, que a gente viu há pouco, né? Ele vai pedindo para que sejam feitas adaptações na cela da Papudinha, justamente para evitar, por exemplo, uma queda. Então, quando ele fala, pode ser feita a instalação de barras de proteção ali para evitar quedas, né? Que aí o ex-presidente pode, ao se levantar, segurar nessas barras para não cair, etc. Tudo deverá ser feito pela defesa e tudo mais, mas ele autorizando que isso seja feito, né? Que essas melhorias possam ser colocadas em prática ali na Papudinha, com base, inclusive, nas críticas feitas pelos filhos, né? E aí, somado a isso, o fato de que, quando ele pede esse laudo por parte dos médicos da PF sobre as condições da cela, tendo em vista a saúde do ex-presidente, e não coloca a prisão domiciliar como uma das possibilidades ali, né? A situação vai ficando um pouco mais complexa quando a gente avalia sobre um pedido de prisão domiciliar, né? Se Moraes vai atender ou não, se a defesa fará um novo pedido ou não. Porque também, Letícia, é importante a gente destacar que o ministro Alexandre de Moraes, algo que também foi muito criticado, né, tanto pela família quanto aliados, foi o fato de ser necessária ali uma comunicação prévia com o Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente fosse levado ao hospital em caso de urgência. O ministro autoriza que ele possa ser levado em casos de emergência, de urgência, e só depois ser comunicado, dando um prazo ali para a defesa de 24 horas para que faça essa comunicação ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai vendo o ministro cercando ali todos os lados com base, inclusive, nas críticas feitas, né? Então, Letícia, como a gente sempre comenta aqui no Primeira Análise, são cenas dos próximos capítulos, porque a gente precisa ver também se a defesa vai fazer um novo pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né?